quero compartilhar contigo o texto que está na carta do apóstolo Paulo. Ele escreve à igreja de Corinto. Então você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Seis versículos nós vamos ler. 2 Coríntios capítulo 10, dos versos 1 até o 6. E o Paulo começa dizendo o seguinte: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, mas compenso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Foi um dos mais célebres advogados, escritores, intelectuais do Império Romano, chamado Sêneca, que disse certa vez que viver significa lutar. Viver significa lutar. Nós estamos num campo de batalha, nós estamos num momento de combate. O mundo está combatendo uma epidemia. Nós estamos nessa luta, todos nós estamos engajados da nossa maneira na luta pela sobrevivência, na luta por estar vivos, o que tudo indica. Essa associação entre vida e lutas, ela é presente desde o início da humanidade. Nietzsche escreveu certa vez que eu não sou um homem, eu sou um campo de batalha. O salmista fez isso também. No Salmo 144, no versículo 1, ele disse o seguinte: Bendito seja o Senhor, que é a minha rocha. E o Senhor, que é a minha rocha, treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Nós estamos batalhando, lutando. Interessante uma expressão que o apóstolo Paulo usa quando ele escreve a sua carta à igreja de Filipos. E ele fala de um homem chamado Epafrodito. E ele apresenta esse homem, Epafrodito, como seu irmão na fé, como seu cooperador de luta, de caminhada, e também como seu companheiro de lutas. É assim que ele apresenta o Epafrodito. Todos nós falamos da vida em determinado momento como uma luta. Você já disse certa vez ao questionado: como vai? Lutando. Está uma luta grande, mas eu estou lutando, continuo lutando. Nós todos lutamos muito na vida, em áreas diferentes, de maneiras diferentes, de formas diferentes, mas é certo que nós lutamos, porque nós gostamos de viver. É bom viver, nós não queremos morrer. Mas o que é luta? Que luta é essa? Qual o conceito de luta que nós falamos, que estamos enfrentando, que vivemos desde o início da nossa caminhada? Uma luta é um confronto entre duas forças, e essas duas forças, elas estão opostas, elas se opõem entre si com um objetivo: uma anular a outra. Isso é uma luta. Eu entro numa luta, eu enfrento uma luta com o objetivo de ganhar, sim, de anular essa força que é oposta a mim, forças que estão em oposição. Isso é luta. E o objetivo de uma
é superar a outra ou até mesmo destruir a outra. Isso é luta. Porque é importante nós termos esse conceito claro na nossa caminhada, na nossa vida. Porque tem muita gente chamando de luta o que não é luta. Muita gente chamando de luta uma percepção dolorosa, uma insatisfação pessoal, uma percepção dolorosa ou uma insatisfação daquilo que eu queria que fosse e de repente não é. Essa idealização do que eu queria que fosse de um jeito, mas não é. Então, que luta é essa? Que dificuldade? Eu estou passando por um momento de crise porque eu queria que fosse de um jeito, mas não está sendo desse jeito. Mas uma luta é quando existe um confronto entre duas forças e o objetivo de ambas é superar ou destruir a outra para alcançar os seus desejos ou a sua finalidade. Mas não é uma luta quando há uma distância entre a realidade que nós estamos vivendo hoje, entre a realidade que é aquela que eu gostaria, que é a que eu idealizo. Isso não é luta. Ou seja, de forma prática, não é luta quando as pessoas não são do jeito que eu gostaria que elas fossem. Porque de repente eu passo uma vida lutando contra a minha família porque ela não é do jeito que eu queria que ela fosse. Porque eu idealizo um perfil de família e eu me vejo de repente no meio de uma que eu não estou satisfeito. Porque a minha idealização de família é uma, mas eu estou inserido numa que é diferente dessa minha idealização, então eu começo a achar que isso é uma luta muito grande. E eu começo a investir forças para que a minha família seja conforme aquela que eu idealizo. Não é uma luta quando as situações não são do jeito que eu queria que elas fossem também. Isso não é luta. Minha vida não é do jeito que eu queria que ela fosse. As pessoas não são do jeito que elas fossem, que eu quero que elas fossem. As pessoas que eu convivo são muito distantes daquilo que eu queria que elas de fato fossem para mim. E essa situação gera um incômodo em mim. Isso me incomoda, isso me angustia, isso me perturba. E isso faz eu me sentir que eu estou lutando. Isso faz eu ter esse sentimento que eu estou lutando, algo contra o que eu queria e não está acontecendo. O fato é que nem sempre que nós nos deparamos com essas situações ou circunstâncias que nós não queremos, que nós não gostamos, nem sempre nós podemos chamar essas situações de luta. Não é uma luta quando eu não tenho tudo o que eu quero. E tem gente achando que é uma luta. Não é uma luta essa sensação de ausência. Isso não é a luta. Porque o fato de nós não termos ou não estarmos em condições que a gente deseja ou gostaria de estar, não nos coloca num campo de batalha. Não é uma luta não ter a vida que eu sonhei em ter. Não é uma luta não conviver com pessoas que sejam do jeito que eu gostaria que elas fossem. Alguém disse certa vez que Deus não fez o outro como eu teria feito. As pessoas não são como nós gostaríamos que elas fossem, não é verdade? Não são. As situações muitas vezes não são do jeito que eu gostaria que elas fossem. Porque é importante nós termos claro essa distinção do que é luta e do que não é luta. Porque quando eu coloco todas as minhas frustrações, todas as minhas idealizações não alcançadas, todos os meus desencantos, todas as minhas desilusões no pacote de luta, a sensação que eu fico é que o universo agora conspira contra mim, porque nada acontece do jeito que eu quero, porque tudo já é uma luta. E eu não estou dizendo que nós não temos lutas, que você não tem luta de forma alguma. Você tem as suas lutas.
Lógico, eu tenho as minhas. Mas o primeiro passo em direção à vitória, à superação das dificuldades, nesse combate da vida, é identificar quais são de fato as nossas lutas. É identificar a luta. Porque, de repente, eu estou chamando tudo de luta e eu já não sei mais o que é luta. Você tem as suas lutas, eu não estou diminuindo elas de forma alguma, mas eu quero ajudar, à luz da Bíblia, a identificar o que é luta e o que não é luta, e aonde a gente vai investir a nossa força, a nossa energia, o nosso psicológico, porque de repente a gente começa a tratar aliado achando que é o nosso adversário, porque a gente não sabe mais o que é luta. Quando nós começamos a tomar atitudes extremas, e nós estamos vendo isso todos os dias, o extremismo das pessoas em meio à crise, em meio a esse combate, essa luta que o mundo está vivendo, quando nós tomamos essas atitudes extremas, isso mostra que nós já perdemos a referência, além de muitas coisas que já foram se perdendo pelo caminho, nesse combate, nessa caminhada, nessa luta, a gente perdeu a referência do que nós estamos, contra o que nós estamos lutando, porque tudo virou luta e todo mundo virou nosso inimigo. Qualquer um merece que eu dispare todas as minhas armas contra ele. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas já não sabem mais identificar o que é luta e o que não é. Quem é adversário e quem é aliado. Não é de se admirar que uma palavra mal escrita, mal colocada, já nos leve a disparar as nossas armas contra essa pessoa. Se alguém me responde atravessado, então eu já erro para 10. Porque afinal de contas eu tenho as minhas lutas e você cuide das suas lutas, porque se você vier com as suas dificuldades, as suas questões para cima de mim, com essas ideias que eu não concordo, então a situação vai ficar complicada. Nós estamos vivendo em momentos de extremidades totais, situações extremas, porque a referência se perdeu. E de repente eu não consigo o que eu quero e isso virou uma luta para mim. A luta é quando as forças se opõem de modo que uma vai anular a outra. E se eu tiver clareza de qual é a minha luta nessa vida, nessa caminhada, se eu não tiver clareza, eu começo a correr o risco de lutar a luta errada. E aí eu pergunto para mim mesmo e para você, qual é a vantagem da gente vencer a luta errada? Que vantagem eu tenho de entrar numa luta que não é a luta certa para eu estar vencendo, conquistando? Eu quero conversar com você à luz da Bíblia sobre verdades a respeito da nossa luta. E eu espero que essas verdades possam orientar você nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, de luta contra um vírus. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo disse que é claro que nós somos humanos, somos de carne e osso, mas nós não lutamos por motivos humanos. O apóstolo Paulo está escrevendo para crentes, para uma igreja na cidade de Corinto, e ele está dizendo para essa igreja: cuidado para vocês não lutarem a luta errada. O que estava acontecendo na igreja de Corinto é que existia um grupo de pessoas, de líderes, que estavam se levantando e falando a essa igreja, ensinando e doutrinando essa igreja de forma errada. O apóstolo Paulo havia estado em Corinto já uma vez, e ele plantou a igreja de Corinto, e ele ensinou a igreja de Corinto, a esses crentes que estavam ali, entrando no caminho do Cristo, quem era o Cristo, as doutrinas do Antigo Testamento, conforme ele conhecia. Ele tinha doutrinado essa igreja, e de repente, na sua ausência, levantaram-se outras pessoas e começaram a distorcer o ensinamento do apóstolo Paulo.
E ele diz, é claro que nós somos humanos, mas nós não lutamos por motivos humanos. O que Paulo está dizendo é que a primeira coisa que eu preciso saber se eu vou lutar a luta, se eu vou combater o bom combate, se eu vou entrar numa batalha, é que eu não posso mais ser quem eu era. Porque essa é a receita da tragédia. Eu enfrentar uma situação com as mesmas armas que eu já enfrentei e eu vi que não deu certo. Esse é o caminho da derrota. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho idealizações. É lógico que nós temos tudo isso. Expectativas, situações que eu quero ver mudadas em minha vida. Você certamente tem, eu tenho. Mas eu entendi que o grande inimigo a ser enfrentado continua sendo o mesmo que eu já enfrentei em todos os momentos de dificuldades, crises, pandemias, escassez, que eu já passei, e esse inimigo continua sendo quem? Eu mesmo. O grande inimigo que eu vejo todas as manhãs no espelho, quem é? Eu mesmo. Se você fizer uma retrospectiva séria da sua vida, você vai perceber que nos momentos de dificuldade, de crise que você viveu, que a humanidade viveu, o grande protagonista desse momento de dificuldade foi você mesmo. Porque você agiu como não deveria, você falou o que não devia ter falado, você tomou decisões que foram dirigidas pelo seu eu, pelas suas vontades, você quis o que Deus não queria para você, você afastou-se dos caminhos que Deus queria que você estivesse trilhando, você certamente boicotou a si mesmo. E o grande desafio do cristianismo, do caminho que Jesus, o Cristo, nos oferece, vai ser o mesmo até que Ele volte para buscar a sua igreja, para buscar os salvos. E Ele diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. E mais, tome a cada dia a sua cruz. Tome a cada dia a sua cruz, e aí então você me segue. Se alguém quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la, mas se estiver disposto a perder a sua vida, vai ganhá-la, vai encontrá-la. Se estiver disposto a abrir mão do eu, dos desejos, é isso que o Paulo está nos dizendo. Jesus já deixou muito claro que o inimigo somos nós mesmos. Cada um é inimigo de si mesmo. Tem um texto muito lindo do apóstolo Paulo que eu quero ler para você, e ele escreveu na primeira carta que ele envia à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 e 27, ele diz o seguinte: sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Nessa caminhada chamada vida, eu não corro para qualquer lugar, eu tenho um objetivo. Eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu tenho um alvo, e eu sei que nessa caminhada, a pessoa que vai me boicotar, que vai fazer eu sair do caminho, que vai desejar coisas que são diferentes do caminho que Jesus quer para mim, traçou para mim, sou eu mesmo. Eu sou meu grande inimigo. A figura que Paulo usa é a figura de um lutador. E é muito interessante que você não vai encontrar a imagem de igreja na Bíblia em nenhum momento como a de um hospital. Esse conceito de igreja como hospital, ele é recente, ele não é bíblico. Ele é nosso, mas ele não é bíblico. O conceito de igreja, em todos os momentos, Atos capítulo 17, você vai ver isso, é de um exército. É um grupo de pessoas que se reúnem e estão num campo de batalha. Tanto é que o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, à igreja de Éfeso, as armas que nós devemos lutar e como nós devemos nos revestir, as nossas vestimentas. Paulo está nos ensinando que nenhum lutador
ele luta dando golpes no ar, no vácuo. Ele não sai golpeando nada, porque quem dá golpes no ar, ele faz o mesmo movimento, exerce a mesma força, tem o mesmo cansaço, mas não acerta em algo nenhum, não acerta em nada, não acerta em coisa nenhuma. Você já parou para pensar nisso? Essa é a imagem que o apóstolo Paulo nos apresenta. O que o Paulo está dizendo é que seria loucura um lutador entrar no ringue, no campo de batalha, e acertar o nada. Então eu não posso entrar na luta da vida golpeando ar. Eu vou me cansar muito mais. Eu vou errar o alvo, eu não vou acertar o adversário certo, eu preciso golpear o adversário. E quem é o adversário primeiro nesse campo de batalha da vida? Sou eu. Então eu dou golpes em mim, foi o que o Paulo falou, eu esmurro o meu próprio corpo, reduzindo a nada, reduzindo a escravidão, não sendo reprovado, tendo pregado a tanta gente. Paulo, ele é uma figura extraordinária. Essa compreensão da vida é extraordinária no apóstolo Paulo. Ele é uma pessoa que tem essa compreensão que vai além da nossa compreensão. Ele está dizendo: o inimigo das minhas lutas sou eu mesmo. Sou eu que desejo coisas que eu não deveria. Sou eu que acho que de repente está tudo bem. Sou eu que acho que para que usar máscara? Eu dou conta, e nós somos incentivados a isso todos os dias. Você dá conta, você consegue. Se você não der conta, quem é que vai dar conta por você? Essa é uma ideia distorcida do cristianismo, apontando para o eu, dizendo que o eu consegue, o eu pode. Eu acho que na altura de vida que você se encontra, você já deve ter percebido que o eu não dá conta de muitas coisas. E eu tenho percebido cada vez mais que o eu é um completo descontrolado, o eu é um completo desgovernado, o eu é um completo bipolar. Às vezes está bom, às vezes não está. A gente acorda legal, com o peito cheio de vigor, de força, e no outro dia, ou horas depois, a gente já está: que vida, que dificuldade, eu vou desistir de tudo. O eu é um descontrolado. E o Paulo está nos ensinando isso. Quando eu chamo de luta as minhas desilusões, os meus desencantos, as minhas frustrações, essa distância entre a realidade que eu experimento e a realidade que eu idealizo, no fundo eu estou correndo atrás de preencher um vazio que não vai ser preenchido. Quando o meu maior desejo na vida diz: eu vou conseguir comprar, eu vou conseguir arrumar, eu vou conseguir reformar, eu vou conseguir por mim mesmo economizar. Você sabe onde isso vai dar, não é verdade? Você sabe onde isso vai dar? Depois dessa crise que ela passar, eu serei uma nova pessoa. Será que vai ser mesmo? Depois que esse isolamento passar e eu puder ver as pessoas, eu vou ser um outro homem, eu vou ser uma outra mulher, eu vou ser uma atitude diferente com as pessoas. E eu pergunto: vai mesmo? Você está investindo tempo nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, de isolamento, de confinamento, de não poder ver quem a gente gostaria de estar vendo, de não poder estar com quem a gente gostaria de estar, de não estar aqui no meio de nós, com pessoas de mais de 60 anos, com as crianças com menos de 12 anos. Você está nesse momento que foi imposto para nós, olhando para si, fazendo uma autoavaliação de si mesmo, está se percebendo, porque o apóstolo Paulo está nos estimulando a fazer isso. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso ter uma visão de mim mesmo clara, realista, de que eu não sou nada, eu não dou conta de nada nessa vida. Você já viu que você é irritadiço? Você já percebeu nesse tempo quão você é agitado, ou quão você é calmo demais, precisa de pessoas para sempre te estimular? Você já percebeu nesse tempo que você fala na hora errada? O apóstolo Paulo está falando isso para a gente.
Você já percebeu o quanto você não sabe ouvir o outro, ou não tem paciência com o outro, com uma situação? Por isso eu acho a frase de Dostoiévski incrível. Ele diz o seguinte: o homem tem no coração um vazio do tamanho exato de Deus. É só Deus que pode preencher, é só Deus que pode nos fazer perceber que nós não somos tudo isso que a gente acha que é. Para eu ser cheio de Deus, eu tenho que me esvaziar de mim. Então eu tenho que fazer o que o Paulo está dizendo, é me diminuir a nada. Alguém já disse que quanto mais de Deus em mim, quanto mais de Deus em mim, menos de mim mesmo em mim. Quanto mais de Deus, menos de mim. Como eu preciso me vencer. Como eu preciso permitir que Deus haja na minha vida, de modo que o meu eu saia desse trono. O meu eu saia desse lugar que quer ocupar o trono. E finalmente eu deixe Deus assumir esse lugar que sempre foi dele. Tem muito governante cheio de si, não é verdade? Tem muitas pessoas usando da sua posição para poder se promover, se autopromover. Tem muita gente cheia das suas verdades. É o que a gente mais vê hoje. Muita gente cheia de si, incapaz de ouvir o outro, de se compadecer com a dor do outro. Paulo está dizendo, não dá mais para continuar desse jeito. Você precisa esmurrar o seu eu, o seu corpo. Até agora você está golpeando o ar, e tem muita gente golpeando o ar. Você dá golpes achando que está acertando o cartão de crédito, mas não está. Você dá golpe achando que está acertando o chefe ruim, mas não está. Você dá golpe achando que está acertando o problema em casa, mas você está golpeando o ar. Você dá golpe achando que está acertando, mas você não está acertando nada. Você está se esforçando quando você deveria olhar para dentro de si. Porque para acertar, você precisa enxergar que o inimigo, número 1, primeiro é você mesmo. A primeira verdade sobre a luta do cristão é que o inimigo sou eu. Aí o Paulo ele continua dizendo, vamos olhar para si, olhar para dentro de si, mas aí a gente faz mais. Versículo 5, depois dessa autoavaliação, nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí nós levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Numa outra versão, está traduzida da seguinte maneira, isso que o Paulo falou. Nós destruímos também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Nós destruímos todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Deixa eu falar uma verdade para você. Nesse momento de confinamento, de escassez, de crise, dificuldade que o mundo está passando, de mortes, de separação, divisão de opiniões, divisão política, em todas as esferas, a crise, divisões dentro da esfera religiosa. Nesse momento que nós estamos vivendo, existem pessoas que estão nadando no bem bom da vida. Claro que sim. Essa é uma verdade, talvez incômoda para você. Essas pessoas, elas estão ou elas continuam vivendo na normalidade e no conforto das suas vidas. Você certamente conhece pessoas assim. Isso é uma verdade, porque nós vivemos momentos diferentes em nossas vidas. Nós vivemos em circunstâncias que são diferentes também, pessoais. Mesmo em meio a uma crise que é comum a todos. Mas uma verdade que me encanta no caminho do Cristo, em Jesus, é que o sofrimento do outro é meu também. Então assim, se você está no bem bom, se você está bem,
Que bom! Amém! Louvado seja Deus! Mas o desafio do Cristo é: olha para o lado. A dor do outro é a sua dor também. Então, é nessa perspectiva, sem o Cristo, sem Jesus, que o sofrimento do outro é do outro. Ele é só dele. Isso não tem a ver comigo. O meu sofrimento é meu sofrimento. E se você está sofrendo, resolva-se. Porque a minha vida está muito boa. Eu não tenho falta de nada. Não está me faltando nada. Então, cuide da sua vida. Resolva o seu problema. Corra atrás para você sair dessa situação. Porque eu sou privilegiado e amém por isso. E Deus me fez privilegiado. É na perspectiva sem Cristo que nós temos essa ideia. Mas é na perspectiva com Cristo, com Jesus, é no caminho do cristianismo que o que diz respeito a você, diz respeito a mim também. Ou seja, a sua dificuldade, ela me incomoda, ela deve me incomodar, e eu devo fazer algo com relação a isso. O que Paulo está dizendo é que a minha luta, independente das circunstâncias que eu me encontro, é em favor do próximo. Eu tenho que lutar a favor do próximo. Primeiro, ela é contra mim. Segundo, ela é a favor daquele que está perto de mim. O apóstolo Paulo diz: levem as cargas uns dos outros, não é isso? Então, assim, levando as cargas uns dos outros, o que é que nós vamos ter? Acesso ao conhecimento de Cristo. Nós iremos cumprir a lei de Cristo. Nós estaremos em obediência ao que Cristo quer de nós. Se eu não entender isso, muita coisa em minha vida não vai mudar. Que essa luta que eu luto não é só em meu favor, e sim em favor do meu próximo. Quando nós conhecemos a Deus, o outro se torna alguém em que nós vamos lutar a favor. E nós temos visto muitas pessoas lutando as suas lutas, desde a esfera maior de nações que têm mais recursos, de pessoas que têm mais poderes, querendo achar a cura para esse vírus, para poder sair na mídia. Nós temos visto pessoas querendo ter mais conhecimento, mais acessos, pensando em si mesmo, não no conforto do outro. Você sabia que existem pessoas que têm recursos que poderiam eliminar a miséria de países? Então, quando eu me vejo nessa situação de que, obrigado Deus, eu tenho certos privilégios e você certamente tem, e eu me faço indiferente àquele que não tem, eu estou lutando a luta errada. Eu não estou cumprindo a primeira ideia do Paulo, dizendo que eu preciso lutar contra mim, me descentralizar, para que eu possa abençoar, amar, promover o próximo. E a nossa luta é em favor do próximo. Mas para isso eu preciso me descentralizar, sair do trono. O que Paulo está nos incentivando é sermos instrumentos usados na mão de Deus, a fim de levarmos refúgio e refrigério para aqueles que estão vivendo em lutas diferentes das nossas e com menos recursos. Paulo escreveu algo muito interessante à igreja que se encontrava em Colosso. Colossenses capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz assim: eu quero que vocês aí da igreja de Colosso saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão lá em Laodiceia
e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Eu luto por vocês. Ele diz mais: eu estou me esforçando para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor. Essa é a luta do Paulo. Unidos em amor. E alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Essa é a luta do Paulo. Essa é a luta do Paulo. Ele se importa com a igreja de Corinto, mesmo tendo plantado essa igreja, e ele se esforça, escrevendo novamente essa carta, dizendo principalmente a esses líderes que estavam ali manipulando essa congregação, esse grupo de pessoas. E pode ser que nós estejamos sendo manipulados com a mídia, pode ser que existam governantes no poder nos enganando, estando no poder apenas por interesses próprios. Nós vemos isso claramente, e o Paulo está dizendo: a minha luta é para que isso não permaneça mais. A minha luta é para que vocês aí, de Colossos, de Éfeso, de Filipenses, de Corinto, alcancem o conhecimento, conheçam a Cristo, as verdades que o Cristo veio nos propor. Conheçam a Cristo, alcancem toda a riqueza do conhecimento, do entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. A luta do cristão é em favor do próximo. Então, se você vê alguém que está sendo manipulado, que está sendo abusado, maltratado, enganado, nós não temos que fechar os nossos olhos diante disso. Nós destruímos todo o orgulho, ou seja, toda a vaidade, tudo aquilo que quer exaltar o eu, porque quando nós damos lugar do eu, nós estamos dando espaço para o orgulho. O orgulho nada mais é do que isso. Eu quero aplausos, eu quero sair no jornal, eu quero ser bem visto. E quando o eu quer assumir isso, eu não me importo mais com o próximo, porque o próximo é um oponente para mim. Enquanto o eu quer assumir o trono, o próximo vai estar no segundo lugar. Nós destruímos todo o orgulho, toda a vaidade, tudo aquilo que quer exaltar o eu, para que você seja abençoado, para que você seja beneficiado. Com o quê? Qual é o objetivo do Paulo? Fazer com que todos conheçam a Cristo, a Jesus. Pergunta para você fazer: qual é a minha maior motivação a fazer o que eu faço? Pelo que eu estou sendo motivado? Qual é a sua maior motivação ao defender o governante que você defende? A gente tem visto muito isso ultimamente, né? Dando a cara a tapa assim, eu sou desse lado mesmo, e é isso. Mas qual é a sua motivação por trás disso? Eu estou sendo generoso nesse tempo de crise? Com qual objetivo? Eu estou exercendo a caridade? Qual o objetivo de eu ser caridoso nesse momento que eu estou passando? Porque se for para você se sentir bem, se for para aparecer no feed de notícias, se for para você receber aplausos, se for apenas para você se sentir com o seu ego mais massageado, confortável, com os bens que você tem, com a posição de conforto que você está, o Paulo está dizendo que você faz parte desse grupo de pessoas que são orgulhosos, que exaltam o eu, mas não exaltam o próximo. E Paulo nos disse que o orgulho impede que as pessoas conheçam a Deus. Aí Paulo nos ensina uma grande lição. Versículo 4, ele diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu quero deixar esse versículo
como um destaque dessa reflexão hoje para você. As armas com as quais nós lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A grande luta que eu e você temos diante de nós é para que o reino de Deus avance, é para que o nome de Jesus seja anunciado, proclamado, é para que as pessoas nesse momento dobrem seus joelhos ao Criador de todas as coisas, ao nosso Criador, ao Criador dos céus e da terra, aquele que criou a ciência. As pessoas venham a reconhecer quem de fato é a verdade. Essa é a nossa grande luta. Escrevendo a igreja de Filipos, Paulo diz assim, Filipenses 1:27, não importa o que aconteça comigo, não importa o que aconteça com vocês que são crentes, mas façam uma coisa apenas, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e veja vocês e esteja com vocês, quer apenas ouça a seu respeito, enquanto eu estiver longe, ausente, não esteja aí com vocês, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando, unânimes, a mesma luta, a saber, pela fé evangélica. Filipenses 1, versículo 27. A nossa luta é pela fé. A nossa luta é contra nós mesmos. A nossa luta deve ser em favor do próximo. E a nossa luta deve ser pela fé evangélica. E eu não estou dizendo que você deve se omitir e dar a sua opinião, de manifestar aquilo que você acredita. Mas você não deve anular a posição daquele que é contrário a você. Porque é isso que a gente tem visto. Pessoas investindo um tempo enorme defendendo a sua ideologia partidária, a sua ideologia política, lutando e aglomerando pessoas e se expondo de uma forma absurda numa causa, investindo muita energia nisso. E a grande luta é para que o reino de Deus avance. A minha luta, ela não é contra a universal do reino de Deus. A minha luta não é contra o Edir Macedo, o Valdemiro, contra manipuladores da fé. Eles existiam aqui no tempo do Paulo e eles vão continuar existindo. A minha maior luta não é contra Bolsonaro, não é contra a PT. A minha luta, ela deve ser contra o sistema corrupto, deve ser contra o sistema que manipula, ao sistema que privilegia uns e não outros. A minha luta deve ser contra essa desigualdade, claro que sim. A minha luta maior deve ser em favor do reino de Deus. A minha luta é para que essa cidade que nós vivemos conheça a Jesus. Amém. Nisso eu devo investir força, investir as minhas energias, para que Deus que se revela a nós, também se revele àquele que não tem um teto, se revele àquele que está ocupando um poder privilegiado, uma posição privilegiada de poder, uma posição privilegiada de fala, em que onde ele fala e muitas pessoas ouçam. Então eu devo investir tempo orando por essa pessoa, arrumando meios de que Deus se revele a essa pessoa. A minha luta é para perder a vergonha de falar, de evidenciar o que Deus faz na minha vida. A luta é para que o reino avance. Minha luta é para que Cristo seja conhecido. A minha luta é pela fé evangélica, é o que Paulo está nos estimulando. Não é pela religião, não é pela placa de igreja, não é pela denominação, porque isso não é luta, é briga.
não é os meus desejos, não é pelos meus caprichos, é pela fé cristã. Porque enquanto eu fico criticando as pessoas na rede social, com o outro, enquanto eu fico criticando governos, sejam eles democráticos, fascistas, ditatoriais, comunistas, enquanto eu só critico, eu esqueço de dobrar os meus joelhos e orar. As armas com as quais nós que conhecemos o Cristo lutamos são maiores do que a simples crítica. Elas são poderosas em Deus e nós nos armamos delas com os joelhos no chão. Nós vivemos num tempo esquisito. Todo mundo pode atacar todo mundo. Aí a pergunta que eu faço é: quem serão aqueles que conhecem o Cristo, que irão se levantar em oração? Porque essas são as armas que o Paulo está nos estimulando a ter. Essas são as armas que nós devemos nos revestir no conhecimento de Deus. No conhecimento de Deus. O conhecer a Deus deve nos levar à oração. A conversa com Ele diariamente, o diálogo com Deus, a leitura e o estudo profundo da Sua palavra. Orar mais, evidenciar mais o amor de Cristo, evidenciar mais o amor de Cristo, louvar mais a Deus, agradecer mais pela vida, independente das circunstâncias, servir mais, ter mais utilidade, trabalhar mais pela causa do Senhor, porque se eu lutar contra mim, se eu lutar em favor do próximo, se eu lutar em favor do reino, a vitória é garantida. Essa é a vitória que Deus quer nos dar. Essa é a luta que Deus quer que nós lutemos. Esse é o combate que nós devemos combater. O apóstolo Paulo mesmo disse algo muito precioso para nós caminharmos com essa verdade. Combati o bom combate, encerrei a carreira e eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Essa é a nossa luta. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse. Louvado a Deus, seja Deus pela sua palavra. Obrigado a você que nos acompanhou nesse vídeo, que escolheu assistir esse vídeo, que esteve conosco esse tempo. E eu desejo que Deus te abençoe, que você lute a luta certa, combata o combate certo. Eu desejo isso para você. Que Deus te abençoe.